Tem gente que chama de amor aquilo que no fundo é só medo de perder, medo de ser deixado, medo de não ser escolhido, medo de ficar sozinho com a própria dor. Então a pessoa cede, espera, entende, aceita, se molda, engole seco e ainda diz para si mesma que está lutando por algo bonito. Mas não está. Está se deixando para depois. Está se abandonando em nome de alguém que talvez nunca tenha feito o mesmo por ela. E o pior é que isso quase sempre começa em silêncio. Se esse tipo de verdade mexe com você, se inscreve no canal e comenta de onde você está assistindo. Existe uma diferença brutal entre amar alguém e ir se apagando para continuar sendo aceito. Muita gente nunca percebe essa diferença porque aprendeu cedo demais que, para receber afeto, precisava merecer. Precisava se comportar, precisava entender o outro, precisava não dar trabalho, precisava suportar mais um pouco, precisava ser o lado maduro, o lado paciente, o lado que releva. E é aí que nasce uma das armadilhas mais cruéis da vida emocional. A pessoa passa a confundir sofrimento com profundidade. Passa a achar que, quanto mais aguenta, mais verdadeiro é o sentimento. Quanto mais se entrega, mais valor tem a relação. Quanto mais se sacrifica, mais perto está de ser finalmente amada. Só que não. Muitas vezes, quanto mais você se abandona, mais ensina o outro a viver sem te respeitar. O autoabandono quase nunca tem cara de fraqueza no começo. Pelo contrário, às vezes, ele vem vestido de virtude, de lealdade, de compreensão, de paciência, de fé na mudança. Você se convence de que está sendo forte, quando na verdade está apenas ficando disponível demais para aquilo que te fere. Você se orgulha de suportar tudo calado, de não desistir fácil, de continuar ali quando ninguém continuaria. E isso alimenta uma imagem bonita por fora, a de alguém que ama de verdade, a de alguém raro, a de alguém que não vira as costas. Mas por dentro, a verdade vai apodrecendo devagar. Porque toda vez que você ignora o que sente para manter alguém perto, uma parte sua entende o recado. O recado é simples e cruel. Eu não sou prioridade nem para mim. É por isso que tantas pessoas permanecem em relações que já deixaram de ser abrigo faz tempo. Não porque amam demais, mas porque desaprenderam a se escutar. O corpo cansa, a mente pesa, a paz some, o sono muda, a autoestima começa a sangrar em silêncio e mesmo assim a pessoa insiste em chamar aquilo de amor. Não chama de confusão, não chama de dependência, não chama de medo, chama de amor porque a palavra embeleza a prisão. A palavra faz parecer nobre aquilo que já virou desgaste. Fica mais fácil dizer eu amo do que admitir eu estou me perdendo. Talvez essa seja a parte mais difícil de aceitar. Nem tudo o que dói fundo é amor. Nem tudo o que te prende é destino. Nem tudo o que te faz pensar o dia inteiro merece esse espaço dentro de você. Há vínculos que sobrevivem não pela troca, mas pela carência. Não pela presença, mas pela esperança. Não pela verdade, mas pela fantasia de quem você gostaria que o outro fosse. E enquanto você alimenta essa fantasia, vai deixando a realidade de lado. Vai desculpando a ausência. Vai romantizando a frieza. Vai se convencendo de que o pouco já é alguma coisa. Vai aceitando migalhas emocionais como se fossem prova de sentimento. E sem perceber, começa a negociar a própria dignidade por pequenas doses de atenção. O problema é que o coração que aceita pouco por muito tempo começa a desaprender o que merece. Ele se acostuma com a escassez, se acostuma com a dúvida, se acostuma com a instabilidade, se acostuma a viver na expectativa de um gesto, de uma mensagem, de uma mudança, de uma melhora, de um sinal. E essa espera vai deformando tudo. Deforma sua energia, sua postura, sua fala, seu brilho, sua clareza. Você começa a viver em função do humor de alguém. Se aquela pessoa está bem, seu dia parece respirar. Se está fria, você entra em alerta. Se dá atenção, você se acalma. Se afasta, você desmorona. Isso não é amor. Isso é perda de centro. Quem está se abandonando quase sempre vive fora de si.
Vive olhando demais para o outro e de menos para o que está acontecendo dentro. Analisa o tom da mensagem, o intervalo da resposta, a expressão no rosto, a mudança de comportamento, o silêncio no fim do dia, os sinais contraditórios, a distância repentina. Vira especialista no outro, mas continua analfabeto de si mesmo. Sente um aperto no peito e ignora. Sente humilhação e minimiza. Sente solidão dentro da relação e racionaliza. Sente que está sendo deixado de lado, mas inventa desculpas. Sente que algo está errado, mas insiste em ficar porque ainda existe uma parte infantil lá dentro, dizendo: aguenta mais um pouco, talvez agora venha o amor que faltou. E esse talvez destrói muita gente, porque ele mantém vivo o vínculo com aquilo que já provou de todas as formas, que não consegue oferecer segurança, presença e reciprocidade. O talvez é a corda invisível que prende você ao que te adoece. Talvez ele mude, talvez ela perceba, talvez amanhã seja diferente, talvez tudo isso seja só uma fase. Talvez eu precise ser mais paciente, talvez o problema esteja em mim, talvez eu esteja exigindo demais. Repara no estrago disso. A pessoa que deveria observar os fatos começa a duvidar da própria percepção. Começa a reduzir suas necessidades para caber num vínculo pequeno. Começa a se culpar por sentir falta do básico. E o básico nunca foi demais. Respeito não é demais. Clareza não é demais. Presença não é demais. Interesse não é demais. Reciprocidade não é demais. O que acontece é que muita gente foi condicionada a achar que pedir o mínimo já é pressão, que esperar coerência já é cobrança, que não aceitar frieza já é carência. E aí vai ficando, vai se moldando, vai falando menos, sentindo mais e suportando tudo sozinho. Até que um dia percebe que não foi apenas ferido pelo outro, foi abandonado por si mesmo em vários momentos decisivos. Isso dói de um jeito diferente, porque quando você enxerga que participou do próprio apagamento, a dor não vem só da decepção, vem da lucidez, vem da vergonha de ter aceitado tanto, vem do peso de lembrar quantas vezes você se traiu para manter alguém confortável, quantas vezes sorriu sem estar bem, quantas vezes disse tudo bem quando estava quebrado, quantas vezes fez esforço para não incomodar alguém que nunca se preocupou de verdade em não te machucar. E essa consciência é amarga, mas também é o começo da virada, porque só muda de posição quem para de mentir para si mesmo. O autoabandono não começa quando alguém te fere, começa quando você percebe a ferida e decide permanecer como se ela não importasse. Começa quando o sinal está claro, mas você prefere a ilusão. Começa quando sua paz é colocada em segundo plano para que a relação continue respirando. E é justamente aqui que muita gente precisa acordar. Porque o mundo está cheio de pessoas sofrendo, não pela falta de amor, mas pela falta de limite, de lucidez e de coragem para interromper aquilo que já virou desrespeito emocional disfarçado de sentimento. Tem gente que passa anos dizendo que foi abandonada, quando na verdade o primeiro abandono aconteceu dentro dela. Isso é duro de ouvir, porque quebra a narrativa confortável de que toda a culpa veio de fora. Nem sempre veio. Em muitos casos, o outro realmente foi frio, ausente, incoerente, manipulador, confuso. Mas isso não explica tudo. Explica a ferida. Não explica por que você ficou tanto tempo depois que a ferida já estava aberta. Não explica por que você insistiu em dar mais uma chance quando o padrão já estava diante dos seus olhos. Não explica por que você continuou oferecendo lealdade a quem só te procurava quando precisava de alívio, atenção ou validação. Em algum ponto, você começou a participar da própria queda. E é isso que quase ninguém quer encarar. Porque encarar isso exige maturidade. Exige parar de perguntar só porque fizeram isso comigo e começar a perguntar por que eu aceitei isso por tanto tempo. Essa pergunta muda tudo. Ela tira você do papel de alguém que apenas sofreu e coloca você diante da própria responsabilidade emocional. Não para se culpar, não para se esmagar, mas para finalmente recuperar o comando da própria vida. Enquanto você acredita que tudo aconteceu apenas porque o outro era errado,
Você continua cego para a parte mais importante, a estrutura interna que te fez tolerar o intolerável. E sem mexer nessa estrutura, a história se repete com rostos diferentes. É por isso que algumas pessoas saem de uma relação ruim e entram em outra quase igual. Mudam os nomes, mudam os cenários, mudam as promessas, mas a dinâmica volta. Frieza, dúvida, confusão, esforço unilateral, desequilíbrio, ansiedade, carência, esperança, esgotamento. E a pessoa chama isso de azar. Não é só azar. Existe um padrão emocional operando. Existe um velho buraco tentando ser preenchido. Existe uma fome de reconhecimento que faz qualquer migalha parecer banquete. Existe uma necessidade de ser escolhido que transforma qualquer sinal pequeno em grande acontecimento. E enquanto isso não for visto com clareza, o coração continua correndo na direção daquilo que o destrói. O autoabandono nasce justamente dessa fome antiga, da necessidade de receber de alguém aquilo que talvez tenha faltado lá atrás. Atenção constante, aprovação, segurança, afeto sem ameaça, presença sem jogo. Só que, quando essa falta vem de longe, a pessoa não busca amor de forma limpa. Ela busca compensação, busca reparo, busca alívio, busca alguém que tampe o buraco que ela mesma não aprendeu a sustentar. E aí o amor deixa de ser encontro e vira dependência emocional com nome bonito. Vira necessidade de ser visto a qualquer custo. Vira apego travestido de profundidade. Vira insistência, onde já deveria existir lucidez. Por isso tanta gente confunde intensidade com vínculo. Confunde ansiedade com amor. Confunde obsessão com conexão. Confunde instabilidade com paixão arrebatadora. A relação tem altos e baixos violentos, e a pessoa pensa que isso prova que existe algo forte ali. Mas o que existe, muitas vezes, é um sistema emocional viciado em tensão. Quando vem carinho, sobe. Quando vem silêncio, cai. Quando vem atenção, relaxa. Quando vem distância, entra em pânico. Isso não é paz. Isso não é construção. Isso não é amor maduro. Isso é alguém perdendo a própria estabilidade para continuar emocionalmente preso a uma fonte irregular de afeto. E a verdade é que o coração acostumado à escassez estranha o que é calmo, estranha o que é simples, estranha o que é direto, estranha o que é limpo. Quando aparece alguém coerente, presente, respeitoso, sem jogos, sem sumiços, sem manipulação, sem aquele teatro emocional cansativo, muita gente nem sente química. Sabe por quê? Porque passou tanto tempo associando amor à atenção que a paz parece sem graça. A previsibilidade parece falta de emoção. A clareza parece pouca intensidade. E isso é trágico, porque mostra o quanto a pessoa foi treinada pela dor a chamar desordem de sentimento verdadeiro. Talvez você já tenha vivido isso. Talvez já tenha sentido mais atração por quem te confundia do que por quem te tratava com dignidade. Talvez já tenha se sentido mais preso a alguém que te desregulava do que a alguém que te oferecia descanso. E isso não diz que você é fraco. Diz que existe uma parte sua acostumada ao caos. Uma parte sua que aprendeu a perseguir o que falta, não a sustentar o que faz bem. Uma parte sua que foi treinada para lutar por amor, não para recebê-lo com naturalidade. Só que chega uma hora em que continuar operando assim deixa de ser inocência. Vira autodestruição. Porque amor de verdade não exige que você se diminua para caber. Não exige que você interprete sinais o dia inteiro. Não exige que você viva tentando merecer o básico. Não exige que você fique em estado de alerta para não perder a pessoa. Não exige que você sacrifique sua voz, sua paz, seu valor e sua clareza emocional. Quando algo cobra isso de você, o nome não é amor. Pode ser apego, pode ser dependência, pode ser medo, pode ser carência, pode ser vazio antigo procurando o rosto novo. Mas amor não é. Muita gente resiste a admitir isso porque ainda está hipnotizada pela fantasia, pela imagem do que a relação poderia ser se o outro mudasse, se o momento fosse melhor, se a fase passasse, se a pessoa amadurecesse,
se finalmente enxergasse tudo o que você fez. Só que a sua vida não pode continuar sendo construída em cima do talvez. O talvez é uma das prisões mais cruéis que existem, porque ele impede o luto. Enquanto existe talvez, você não solta. Enquanto existe talvez, você continua investindo energia onde só recebe dúvida. Enquanto existe talvez, você continua adiando a verdade que libertaria você. E a verdade é simples. Quem quer construir não deixa você apodrecer na incerteza. O autoabandono também aparece quando você começa a negociar aquilo que antes era inegociável. Quando aceita desculpas repetidas, quando normaliza a ausência, quando chama desinteresse de fase difícil, quando chama frieza de personalidade, quando chama inconsistência de confusão interna, quando chama egoísmo de ferida emocional. Você vai trocando o nome das coisas para não ter que olhar para elas como são. Porque olhar assusta, olhar obriga a decisão. E decisão dói. Só que não decidir também dói. A diferença é que a dor da decisão corta uma vez. A dor do autoabandono corrói aos poucos. É assim que a pessoa vai perdendo o próprio eixo. Já não sabe mais se está exagerando ou se está vendo claro. Já não sabe se está pedindo demais ou se finalmente percebeu que estava aceitando de menos. Já não sabe se a ansiedade vem da própria cabeça ou da instabilidade do vínculo. Já não sabe se o problema é sensibilidade excessiva ou falta real de reciprocidade. E quanto mais tempo vive nessa névoa, mais distante fica de si mesma. O pior de tudo é que por fora ainda pode parecer forte. Ainda pode trabalhar, sorrir, postar, conversar, seguir a rotina. Mas por dentro está em guerra. Porque viver se abandonando exige um esforço imenso para fingir que está tudo sob controle, quando, na verdade, sua alma já está pedindo socorro faz tempo. Só que existe um momento em que a dor para de ser confusão e vira aviso. Um momento em que o corpo começa a gritar o que a mente ainda tenta negar. Você perde o apetite ou come sem presença. Dorme, mas não descansa. Acorda já cansado. O peito aperta do nada. A cabeça fica ocupada demais com alguém que oferece de menos. Você tenta trabalhar, tenta seguir, tenta se distrair, mas no fundo, continua preso à mesma pergunta. Por que isso mexe tanto comigo? E a resposta quase sempre não está só no outro. Está no lugar interno onde você deixou de se sustentar. Está no espaço onde você trocou sua própria proteção pela esperança de ser finalmente amado, do jeito que precisava. É por isso que o autoabandono é tão perigoso, porque ele não destrói apenas a relação que você tem com o outro, ele destrói a relação que você tem com a própria percepção. Você começa a duvidar do que sente, começa a chamar intuição de insegurança, começa a chamar ferida de drama, começa a chamar lucidez de exagero, e quanto mais você enfraquece a sua leitura da realidade, mais dependente fica do comportamento de quem te confunde. A sua verdade deixa de nascer dentro e passa a depender do tom de voz do outro, da mensagem do dia, da presença da semana, do humor da pessoa, da quantidade de atenção que ela resolveu te dar. Isso é um colapso silencioso de identidade. Quem se abandona vive pedindo permissão emocional para existir, permissão para descansar, permissão para se sentir importante, permissão para se sentir escolhido, permissão para acreditar no próprio valor. E ninguém que vive assim consegue amar com liberdade, porque no fundo não está amando. Está implorando para não ser descartado. Está tentando garantir o próprio lugar no coração de alguém. Está se moldando para ser tolerado. Está negociando a própria essência para não correr o risco de ouvir, de forma explícita ou implícita, aquilo que mais teme. Você não é suficiente para eu ficar. Só que existe uma coisa que muita gente demora demais para entender. Não é o outro que define o seu valor. O outro só revela o quanto você está disposto a esquecê-lo. Essa é a virada. Porque enquanto você continuar esperando que alguém te trate bem, para então se reconhecer como alguém valioso, sua dignidade ficará sempre na mão dos outros. Você ficará refém da resposta, do convite, do retorno, do gesto, da aprovação.
Viverá oscilando conforme a maré externa. E ninguém constrói paz assim. Paz não nasce quando finalmente te escolhem. Paz nasce quando você para de se deixar por último para caber em vínculos pequenos. Talvez o seu erro nunca tenha sido amar demais. Talvez tenha sido se trair demais. Talvez tenha sido tolerar o que feria a sua paz só porque de vez em quando vinha um gesto bonito que reacendia a esperança. Talvez tenha sido continuar disponível para quem sempre te deixava em suspensão. Talvez tenha sido achar que insistir era prova de profundidade, quando na verdade era medo de encarar o vazio sem aquela distração emocional. Porque é isso que certas relações viram, uma distração intensa do encontro consigo mesmo. Enquanto você está ocupado decifrando o outro, não precisa encarar a própria falta. Enquanto está tentando salvar o vínculo, não precisa salvar a si mesmo. Enquanto está lutando por alguém, evita a luta mais séria. Há de se tornar alguém que não aceita ser diminuído. É duro admitir isso, porque por muito tempo você pode ter se contado uma história bonita sobre a própria dor. A história de que foi forte, fiel, profundo, paciente, diferente. E talvez tenha sido mesmo. Mas profundidade sem limite vira buraco. Fidelidade sem reciprocidade vira humilhação. Paciência sem clareza vira acomodação. Bondade sem critério vira convite para abuso emocional. Você não precisa se tornar frio. Não precisa virar pedra. Não precisa deixar de sentir. Precisa parar de chamar de amor aquilo que só continua existindo porque você aceita se romper para manter de pé. Muita gente acha que se priorizar é egoísmo porque foi ensinada a sentir culpa toda vez que coloca limite, toda vez que diz não, toda vez que se afasta do que faz mal, toda vez que não aceita mais ser o lado que entende tudo. Só que limite não é crueldade. Limite é autorrespeito em forma de ação. É a tradução prática da frase: eu me escuto, eu me levo a sério. Eu não vou mais me abandonar para te manter confortável. E isso incomoda quem estava acostumado a se beneficiar da sua ausência de fronteira. Quem te queria sem resistência vai chamar sua lucidez de frieza. Quem te queria sempre disponível vai chamar seu silêncio de orgulho. Quem te queria fácil vai estranhar quando encontrar estrutura. É nesse ponto que muita gente recua, porque começar a voltar para si é bonito no discurso, mas doloroso na prática. Voltar para si exige luto. Exige aceitar que talvez você tenha investido tempo demais em alguém que não podia, não queria ou não sabia te encontrar de forma inteira. Exige aceitar que algumas memórias bonitas não salvam uma dinâmica destrutiva. Exige aceitar que, em certos casos, o amor que você imaginou nunca existiu do jeito que você pensava. Existiu desejo, apego, carência, projeção, fantasia, medo, necessidade, química, vazio, mas não aquilo que sustenta uma relação limpa. E aceitar isso dói, porque desmonta não só um vínculo, desmonta uma esperança. Só que há uma diferença entre a dor que destrói e a dor que acorda. A dor do autoabandono destrói porque vai te corroendo enquanto você continua parado. A dor da lucidez acorda porque, por pior que seja, devolve você para a realidade. E a realidade, quando finalmente é encarada, devolve força. Não no primeiro dia, não de forma mágica, mas devolve. Porque quando você para de gastar energia sustentando fantasia, sobra energia para reconstruir presença. Quando para de perseguir quem te desorganiza, começa a ouvir o que você sente. Quando para de romantizar migalhas, volta a reconhecer fome. Quando para de chamar ansiedade de amor, começa a procurar paz. E talvez seja isso que você mais precise entender agora. Curar-se não é fazer o outro perceber o que perdeu. Curar-se não é ser valorizado depois que se afasta. Curar-se não é vencer o jogo emocional e sair por cima. Curar-se é interromper a lógica interna que fazia você se oferecer inteiro para quem só aparecia em pedaços. Curar-se é romper com a versão sua que achava normal viver em alerta, em espera, em carência, em dúvida. Curar-se é parar de pedir ao outro uma autorização que só você pode dar.
a autorização para se escolher sem culpa, sem desculpa e sem medo de desagradar quem nunca tremeu diante da possibilidade de te ferir.